Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo canal Futura e também pela internet no nosso site www.futura.org.br. E exatos 50 anos, no dia 31 de março de 1964, um golpe derrubou o presidente João Goulart e instituiu um regime que, ao longo de 2 décadas, colocaria militares à frente das decisões do país e seria conhecido como o período da ditadura no Brasil. Foi um momento conturbado que marcou na nossa história anos de repressão e de injustiças. Nos últimos anos, as comissões da verdade têm investigado violações de direitos humanos praticadas contra a população por agentes do Estado. Atualmente, os historiadores já falam não apenas num golpe militar, mas em uma ação civil-militar. Fato é que momentos históricos e decisões políticas tomadas durante a ditadura repercutem na vida do brasileiro até os dias de hoje. Da redação da Constituição de 1988, à nossa economia, ao modelo de infraestrutura, até a construção da nossa identidade nacional, à produção cultural, ao funcionamento dos serviços públicos disponíveis para a população. Os reflexos do golpe no Brasil de hoje é o tema deste Conexão Futura especial. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Carla Ferretti. Ela é professora de História e diretora do Instituto de Ciências Humanas da PUC Minas. E também conosco aqui no estúdio está o professor de História Montgomery Miranda. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente, contando como você em casa percebe os reflexos da ditadura no seu cotidiano. Pela internet você tem 2 formas de participar aqui com a gente, a primeira delas é no facebook.com/canal Futura Oficial, você pode aqui clicar, curtir, comentar, compartilhar essa foto, esse post, deixar registrada aqui a sua questão, que daqui a pouquinho eu trago para o estúdio com os nossos entrevistados. Pela internet tem outra forma de mandar recados online para a gente, no perfil que é o @canalfutura. Ou ainda você tem como opção o bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098. Enquanto você faz isso, eu dou boa tarde aqui aos nossos entrevistados. Bem-vindos, tudo bem? Tudo bom, muito obrigada pelo convite. Obrigado a vocês pela presença. Quero começar ouvindo da professora Carla, que está aqui ao meu lado, que estuda, de certa forma, esses reflexos também nos dias de hoje. Pensar em 21 anos de um período de ditadura militar, é impossível não pensar em reflexos. Em todas as esferas a gente consegue identificar. Eu queria ouvir a gente começando a falar da questão da identidade do brasileiro. Carla, como é que a gente percebe aqueles 21 anos em que militares estavam à frente das decisões do país, refletem como o brasileiro se identifica com a sua própria nação? Os períodos autoritários, e nós já tivemos alguns na história brasileira, eles são períodos de uma intensa divulgação, vamos dizer, de um pensamento, de uma mensagem, de uma ideologia, vamos dizer assim, por parte dos governos. E sempre com um conteúdo fortemente nacionalista. No período militar nós tivemos isto, né? Uma campanha que veio por inúmeros meios, não é? Tanto os meios de comunicação mais diretamente, TV, jornal, rádio, mas também alguns artistas se engajaram neste esforço, né, de criação ou de reforço de uma identidade nacional muito ufanista, muito orgulhosa do Brasil, né? E um orgulho patriótico, nacionalista, daquilo que era grandioso na nossa nação, não é? O país sempre indicado como um país de futuro, cheio de grandezas, cheio de potencialidades. Havia um slogan que eu especialmente me lembro até da minha infância, não é? Durante esse período, que era um slogan muitíssimo falado, muitíssimo divulgado: este é um país que vai para frente, não é? Talvez esta seja a ideia por detrás deste slogan, este é um país que vai para frente, seja a síntese deste conteúdo que se divulgou, né, que o Estado brasileiro e outros agentes divulgaram, tentando envolver o brasileiro em um projeto de orgulho nacional, mas de um país que ainda seria um país do futuro, não daquele momento. Isso sempre era posto, e até hoje em dia ainda um desses slogans é muito lembrado: o Brasil é o país do futuro, né, Montgomery? Parece que esse futuro não chega nunca, é a impressão que muitos têm. O regime militar, como ele não era legítimo, né, em termos democráticos, foi uma quebra da ordem legal, da ordem constitucional, ele buscava a legitimidade de outra forma, de outra maneira.
Então, principalmente a partir dos anos 70, no governo Médici, com o chamado milagre econômico, houve uma grande propaganda em cima da ideia de que o regime militar ele estava conseguindo garantir aquela prosperidade material, aquele crescimento econômico que governos anteriores não tinham sido capazes, né, de oferecer à população, aos brasileiros. Só que se a gente faz uma análise mais minuciosa da herança que o regime militar deixou, principalmente a partir do final dos anos 70, década de 80, essa legitimidade da ditadura como promotora do desenvolvimento econômico, da prosperidade material, ela não se sustenta. E o regime militar ele deixou uma herança muito ruim, não apenas em termos de tortura, de desrespeito aos direitos civis, mas também em termos de dívida externa, em termos de recessão econômica. E eu acho que às vezes isso é deixado um pouco de lado, isso é esquecido. Parece às vezes que as pessoas são tentadas, né? Elas são seduzidas por soluções rápidas e soluções de força. Como se um regime autoritário ele tivesse capacidade, num passe de mágica, resolver todos os problemas nacionais. Em relação a essa questão da economia, a gente vai chamar agora para a nossa conversa o Antônio Greco. Ele é professor titular da PUC Minas. Professor, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Uma boa tarde a todos aí. Muito obrigado pelo convite. Pois é, a gente sabe que uma reportagem do jornal Folha de São Paulo, inclusive publicada hoje, aponta que a dívida externa deixada pela ditadura chegou a 1,2 trilhões de dólares, que é 4 vezes a atual. Em 1984, o último ano completo sob a ditadura, o Brasil devia a governos e bancos estrangeiros o equivalente a 53,8% do PIB, que é a soma aí de todas as riquezas produzidas no nosso país. Está na tela aí para você de casa essa reportagem. Eu pergunto a você, professor, o que contribuiu mais para esse rombo nas contas públicas? Má gestão, excesso de gastos ou a corrupção? O fato já foi citado aí inicialmente. Então, o que basicamente aconteceu, né? Principalmente a partir de quando o Delfim Neto se tornou um ministro extremamente poderoso na época, quando era o general Médici, o presidente a partir basicamente de 1969, 1970, o Estado brasileiro ele embarcou num programa assim enorme de investimentos, tá certo? Bom, e foram feitos investimentos praticamente em todos os setores que você possa pensar e imaginar, em siderurgia, em energia elétrica, em ferrovia, em metrô, não é? Na área de petróleo, na área petroquímica, na área de fertilizantes, na área de telefonia, na área de portos, na área de navegação, na área de rodovia. E, efetivamente, quer dizer, começou um programa gigantesco e o governo federal não teria a mínima condição de bancar um programa de investimentos dessa ordem só com a arrecadação de tributos, vamos dizer, né? Então, isso tudo coincidiu com uma conjuntura externa favorável. O país teve assim, uma enorme facilidade em captar recursos, né, externos. Então, o que efetivamente ocorreu que gerou essa dívida brutal? Uma parcela significativa desse investimento gigantesco que foi feito, ele foi feito todo a partir de investimentos, né, financiados por essa dívida externa. Então, só para dar uma ideia, né, eu vou dar um número aqui, isso tudo em dólares, da época, em dólares correntes. Quando a Revolução, né, vamos dizer, o golpe de Estado ocorreu em 1964, a dívida externa do Brasil era de cerca de 3 bilhões de dólares da época. E para você ter noção, quando o general Figueiredo foi o último presidente, né, vamos dizer, desses regimes militares, deixou o poder no início de 1985, a dívida era superior a 100 bilhões de dólares. Então, a principal fonte, sem dúvida, de financiamentos que essa turma teve, principalmente esses investimentos em empresas estatais, foi realmente um uso massivo de investimento, de empréstimos externos, que naquela época, por que eles eram disponíveis? Porque a partir do primeiro, vamos dizer, choque do petróleo em 1973,
essas economias industrializadas, principalmente, elas todas entraram numa recessão que durou uma parcela agravada pelo segundo choque de 99, então houve uma facilidade enorme, houve uma liquidez enorme nesses mercados financeiros internacionais, e disso, então, o governo federal lançou mão para financiar esse plano gigantesco de investimento que fizeram. Professor Antônio, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero ouvir aqui da professora Carla em relação a esse crescimento a todo custo, né? Na verdade, pegando empréstimos gigantescos, como o professor já apontou aqui, deixando o Brasil completamente endividado. Isso tem relação com essa questão dessa venda da imagem do Brasil que cresce, o Brasil que é o país do futuro, o Brasil que vai se desenvolver? Uma coisa fazia sentido com a outra, né? Quer dizer, se fosse este discurso, esta ideologia, vivendo uma conjuntura, um quadro recessivo, a eficácia do discurso, a possibilidade, não é, de convencer a sociedade seria bem menor. Mas o que se via eram grandes obras, não é, que nós inclusive denominamos das obras faraônicas, a rodovia transamazônica, que era a maior rodovia do mundo, um pouquinho mais adiante Itaipu, a maior hidrelétrica do mundo, e tínhamos tudo que era o maior do mundo, e se juntássemos ao Maracanã, né, também. Vocês acham que tinha algum reflexo ali de uma megalomania, de uma visão megalomaníaca do Brasil? De uma visão que indicava um país grande, não é? O próprio trecho do hino nacional, não é? Gigante pela própria natureza. Isto, então, esta era a imagem frequentemente reforçada nestes discursos. E que, se olhássemos para a superfície dos acontecimentos, tudo indicava que era um discurso coerente, não é? Que era um discurso que, de fato, indicava uma realidade, porque víamos um país crescendo. Claro que este crescimento foi curto, né? Ele é um crescimento de 68 a 74, 67, 68 até 74. Que é o chamado milagre econômico. São os anos do milagre econômico brasileiro. E que, né, como Montgomery já afirmou, o professor Greco também, segue um quadro de, quando este modelo se esgota, né, já no meados para o fim dos anos 70, segue um quadro muitíssimo dramático de crise, endividamento, não é? E recessão já nos anos 80. Vou chamar você de casa a participar aqui do nosso bate-papo, mandando recados para a gente pelo Facebook, pelo Twitter, canais abertos de comunicação com a gente aqui, pelo telefone também, 0 operadora 21 3523 4098, números que estão aí na tela para você, assim como já fizeram várias pessoas, entre elas o Jair Fernandes, que ele fala sobre essa questão da economia. Obrigado, Jair, pela participação. Ele aponta aqui que no período da ditadura criou-se um imaginário econômico que era passado pelas grandes propagandas, produtos que não iam de acordo com a renda familiar da época, e há muito mais por trás disso, segundo ele aqui, mas o fator que perpetuou até nos dias de hoje é o Brasil, reconhecido por sua publicidade, que são de níveis comparáveis aos americanos na Segunda Guerra, uma certa imagem, né, dessa questão do nacionalismo, como já falamos aqui. Depois desse momento do chamado milagre econômico, vieram as contas, veio a inflação que disparou, né, monstruosamente, né, Montgomery. Isso acabou afetando a vida do brasileiro, e o momento que estamos agora da nossa economia, de certa forma, é um pouco da recuperação, mas do estrago feito lá atrás. O regime militar, ele vendeu, né, essa imagem, essa propaganda de um Brasil potência, de um país que seria o país do futuro, etc. Só que isso não condiz com a realidade, né? Como nós comentamos, os governos Geisel e Figueiredo, eles não conseguem mais administrar aqueles índices de prosperidade e crescimento econômico do período Médici. E a gente costuma até, né, ironizar, dizendo que em regimes autoritários entre aspas, relativamente fácil você administrar a economia, porque, afinal de contas, os movimentos sociais eles não podem se manifestar livremente, os sindicatos não podem pressionar. Você governa por decreto. Se você não tem que negociar com o Congresso, o Congresso, ele, apesar de funcionar, ele estava expurgado, ele era domesticado. Agora, eu queria voltar no ponto que a gente tocou sobre esse imaginário, né, da ditadura ser grande. Quando houve o movimento civil-militar, né, não foi apenas um golpe militar, ele contou com ampla participação da sociedade civil.
né, da classe média, da imprensa, partidos, empresários. Né? E o governo Castelo Branco, o primeiro governo do regime militar, ele rompeu com a política externa dos governos anteriores. Desde o governo Jânio Quadros, existia a chamada política externa independente do ministro Afonso Arinos, que tinha por intuito tentar diversificar, né, a economia brasileira, mas num período em que a Guerra Fria ainda pautava as relações internacionais. E o novo governo militar, né, do Castelo Branco, inaugura uma diplomacia que vai ser apelidada de diplomacia do Alteres, porque Brasil e Estados Unidos seriam os dois pesos no continente para combater o comunismo. Então isso mostra, né, demonstra uma certa pretensão, talvez arrogância, de achar que o Brasil teria tanta importância quanto os Estados Unidos na América para cumprir esse papel no período de Guerra Fria. Eu quero voltar a chamar o professor Antônio Greco, que fala com a gente lá diretamente de Minas Gerais. A gente viu no ano passado, em 2013, professor, uma série de protestos no Brasil todo, principalmente fomentados inicialmente pelo transporte público. A gente sabe que a opção do Brasil por ter um enfoque principalmente aí no transporte rodoviário vem ali por essa época após 64, né? Até então tinha um investimento maior em ferrovias no Brasil. Eu queria ouvir de você um pouco sobre essa questão das opções feitas em infraestrutura durante o período do regime militar, como refletem na questão do transporte e dos serviços públicos no Brasil de hoje. Então, esse assunto é um assunto, eu te diria, extremamente complexo e vasto, mas nós vamos tentar dar uma resumida rapidamente. Nossos 5 minutinhos restantes aqui. As ferrovias, elas predominaram aqui no Brasil, basicamente, da época de sua criação, 1850, a 1950, mais ou menos 100 anos. E um setor que ele nasceu privado, depois, ao longo dos tempos, foi todo estatizado, com diversos problemas de construção, de implantação. E aí, efetivamente, o que aconteceu é o seguinte, não existia uma integração ferroviária entre as diversas áreas geográficas do país. Então, o governo Juscelino, nesse ponto, ele definiu a questão e optou o negócio do seguinte, nós não temos rapidamente como integrar esse país aqui por uma rede ferroviária, esse tipo de coisa. Então, ficou claramente feita a opção rodoviária, não é isso? Se começaram a fazer as primeiras rodovias, né, federais asfaltadas, e o governo Juscelino investiu bem, quer dizer, fez a integração do centro-oeste do país, né, integrou o sudeste com o sul, esse tipo de coisa, por rodovia. Então ficou claro que o modal de transporte predominante aqui nesse país seria o rodoviário, tudo isso completado pela implantação da indústria automobilística aqui no Brasil, exatamente pelo governo Juscelino, não é isso? E de lá para cá, os governos revolucionários também, apesar de terem investido substancialmente em ferrovia, em metrô, o modal, vamos dizer, o meio de transporte prioritário, sem a menor sombra de dúvida lá, se tornou o rodoviário. Bom, e nas cidades, qual que foi o problema? Basicamente aqui no Brasil, a gente pode dizer, pouquíssimas cidades tinham uma rede de transporte ferroviário suburbano desenvolvida e assim de porte. A principal é aí no Rio de Janeiro, com os subúrbios aí, que você conhece a história aí. E os subúrbios lá de São Paulo também, os subúrbios complexos e de administração. Então, a expansão que a Revolução, vamos dizer que o golpe, a principal coisa que ela patrocinou a nível urbano, praticamente, você pode dizer, foram os 2 metrôs aí do Rio e de São Paulo. E depois fizeram esses metrôs regionais, tipo de Belo Horizonte, né, o metrô lá de Porto Alegre, esse metrô de superfície, esse metrô de capacidade de 250 mil pessoas por dia, assim, de capacidade assim, muito pequena em relação à quantidade de passageiros transportados. E, infelizmente, o que se observou aqui no Brasil, né? O transporte urbano aqui, ele é todo baseado, vamos dizer, não é todo baseado, ele é substancialmente baseado em transporte por ônibus, que é e com o longo do tempo, né, a população cresceu,
a produção de carros. Quer dizer, e eu não tenho uma infraestrutura preparada nas cidades, né? O que deveria ter sido a opção maior? A opção maior deveria ter sido feito um investimento substancial nesses esquemas de metrô, vamos dizer, subterrâneo e de superfície, mas nós não podemos esquecer o seguinte: essas empresas de ônibus, elas têm uma força muito grande a nível das prefeituras, e em muitos casos são um lobby pesado que impede que essas integrações, esse tipo de coisa, como é o caso aqui de Belo Horizonte. Com certeza. Aqui no Rio de Janeiro isso também se repete, professor, mas eu quero aproveitar, nosso tempo está correndo aqui, eu vi a professora Carla em relação a isso, mas poderia ter sido uma opção de investimento em infraestrutura de conectar, né, o Brasil como um todo por meio das ferrovias, não somente investir na questão das rodovias, né, Carla? Este modelo rodoviário, também ele não é do período militar, esta escolha, ela já vem, como o professor Greco chamou a atenção, dos anos 50, especialmente durante a presidência do Juscelino Kubitschek. E nós temos que olhar este modelo também, ou esta escolha do abandono das ferrovias, ou da negligência às ferrovias, e a escolha pelo modelo rodoviário, naquele contexto, em que o transporte ferroviário era precário, ele era ineficaz, ele era lento, e o transporte rodoviário muito associado a ser moderno, a ser rápido, a expansão, ao crescimento, o que viabilizaria o desenvolvimento do país. Hoje, claro que dentro de um novo contexto, inclusive um contexto que envolve questões de natureza ambientais, nós olhamos para essa escolha com muita reserva. Poderia ter sido feita a conciliação, com certeza, a integração, com certeza, mas é a ideia de que o país precisava de ganhar velocidade, e a rodovia seria este caminho. A gente está quase encerrando, mas tem uma participação importantíssima aqui da Lívia Brasil pelo Facebook. Obrigado, Lívia. Eu quero ver um comentário do Montgomery em relação ao que ela pontua, que é a educação como forma de discutir e ampliar o pensamento. Foi um processo mais sacrificado na ditadura militar, na opinião da Lívia. E ela disse que com isso, tudo que dela provém, a cultura, a arte, a filosofia e o desenvolvimento de um povo acabaram sendo suprimidos naquele momento. Então, que reflexo você vê hoje em dia para essa questão do desenvolvimento da educação? Agora a gente ainda tem altos índices de analfabetismo, que com certeza têm diminuído, mas que ainda, de certa forma, são um reflexo daquela falta de investimento na educação pública e o crescimento das escolas particulares durante aquele período. O próprio analfabetismo é uma prova de que o regime militar ele não conseguiu atender às demandas sociais. O regime militar ele tinha um projeto chamado Mobral, cujo slogan era Mobral, leve um adulto para a escola. Era um programa para erradicar o analfabetismo no Brasil e isso, evidentemente, não aconteceu. Embora a nossa própria Constituição Democrática de 88, que tem apenas 25 anos, a nossa democracia ela é muito jovem. Muito recente, Muito recente. Eu sou bem mais velho que a nossa Constituição. Ela tem uma contradição, porque ao mesmo tempo que ela determina que a educação é uma função, uma obrigação pública, ela concede o voto para o analfabeto. Ou seja, o próprio legislador ele parte do pressuposto, da ideia de que o sistema é falho, de que o analfabeto ele existe. E por mais que a gente, enfim, tenha expectativas, esperanças, a gente vê, infelizmente, que até nos dias de hoje a educação não é tratada com carinho, com a responsabilidade que deveria, receber. Uma prioridade com uma política de Estado, na verdade, que permaneça ao longo dos governos. Quando troca de governo para o outro, as políticas acabam mudando. Isso reflete muito na qualidade da educação. Eu, como professor, por exemplo, de um público jovem, eu ouço muitos questionamentos dos meus alunos que estão no ensino médio. Professor, como é ser professor? Como é o salário? Qual é o padrão de vida? E, às vezes, as próprias famílias têm uma imagem deturpada de que o professor é aquele indivíduo que vai passar necessidades, que não vai conseguir manter um padrão de vida de classe média, que não vai ter dignidade, não vai conseguir se adequar profissionalmente a isso. Infelizmente, de certa forma, isso é reflexo de muitas coisas, de muitas políticas públicas também que nós assistimos há anos. Infelizmente, isso não é uma exclusividade do regime militar. Parece que é um legado maldito que os governos democráticos mantêm, preservam.
Como é que você vê isso, Carlos? Essa questão da educação, o desenvolvimento que a gente fica pensando no que poderia ter sido também não leva a lugar nenhum, mas como a educação no Brasil poderia estar em outro patamar agora? Durante o governo militar, aconteceram muitas iniciativas no campo educacional, né? Tanto mudanças de estrutura, mudanças curriculares e um enorme investimento no ensino superior público, né? Em termos do investimento público, porque a ideia era de que este país potência, este país desenvolvido, necessitaria de técnicos especialistas, extremamente qualificada. Este modelo de universidade que temos hoje nas universidades públicas é fruto de uma reforma educacional, não é, do ano que é do período militar, começa a partir de 1968. Então, que modelo foi este criado ali? Uma expansão quantitativa, não é, da educação, com ingresso maior de pessoas, ainda não universal, mas maior, na educação básica, mas com ilhas de excelência, quer dizer, para a grande massa, para a grande maioria, o básico, a alfabetização e olhe lá. O Mobral e exatamente. E com ilhas de excelência, né? E isto houve, de fato, um investimento durante o governo militar, inclusive em pós-graduação, é o momento que a pós-graduação se afirma no Brasil, né? Mas não como algo universal, não como algo que tem por objetivo democratizar o acesso à educação. Muito bom. Infelizmente o nosso tempo aqui voou, já encerrou o programa de hoje. Com certeza em 25 minutos é um tempo curto para a gente discutir os reflexos de 21 anos aí do período do regime militar no Brasil, mas o golpe de 64 vai ser tema de outros programas do jornalismo aqui do Canal Futuro ao longo dessa semana, então convido você a assistir as reportagens do Jornal Futuro às 5 horas da tarde e na terça-feira às 9 horas da noite, o Sala Debate Especial também trata sobre a ditadura militar no Brasil. Agradeço então ao professor Montgomery, professora Carla, por terem estado aqui comigo hoje no estúdio, professor Antônio Greco, diretamente lá de Minas pelo telefone, obrigado professor. E eu espero você aqui de segunda a sexta ao vivo às 2h30 da tarde ou nas nossas reprises, 00:30 ou às 7 horas da manhã. Um abraço e até o próximo Conexão.